E o Jornal Futuro está de volta. O Brasil é o primeiro país do hemisfério sul a adotar uma proposta mais avançada para o tratamento da AIDS. A rede pública de saúde já estendeu o uso dos medicamentos utilizados para o tratamento a todas as pessoas com HIV positivo, inclusive aquelas que não apresentam evolução da doença. Entenda a questão na segunda reportagem da série sobre HIV. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de brasileiros infectados atualmente pelo vírus HIV, causador da AIDS, é de aproximadamente 530 mil. Só em 2012, mais de 39 mil brasileiros foram diagnosticados com a doença. E na tentativa de conter esta epidemia, o Ministério da Saúde estendeu o uso dos medicamentos utilizados no tratamento da AIDS, os chamados antirretrovirais, a todas as pessoas diagnosticadas com HIV positivo. A medida é uma mudança na política pública de saúde do governo federal, já que até 2013 o Sistema Único de Saúde só previa o uso de medicamentos aos pacientes que já apresentassem uma evolução da doença. Isso justamente pela questão da não se saber de benefícios de se tratar precocemente, porque naquele momento os dados eram incipientes ainda nesse sentido, e por essa questão da toxicidade, né? A gente sabe então que o tratamento é realmente tóxico, que a continuidade, porque uma vez que o indivíduo começa a tratar, ele não para mais de tratar. Então, a continuidade do tratamento realmente leva ao aparecimento de efeitos colaterais no indivíduo, né? Então, por isso, e por não se saber se existia um benefício claro de se tratar precocemente, foi tomada essa decisão de que o tratamento seria disponibilizado só para os indivíduos que já tivessem estágios avançados, ou seja, já estivessem entrando no estágio de AIDS. Esses benefícios podem não ser aparentes para quem está tomando o medicamento. Mas, se a gente pensar em promoção à saúde, em prevenção, é muito claro hoje que tem benefícios. Uma pessoa infectada, por exemplo, tem um processo de envelhecimento global de todos os sistemas mais rápido do que uma pessoa que não está infectada. Por quê? Porque o vírus está se multiplicando, ele tem atuação no cérebro, ele tem atuação no rim, ele tem atuação no coração. Nesse meio tempo, os medicamentos foram melhorando. A toxicidade foi sendo reduzida, a tolerância aumentada, a comodidade de tomada desses medicamentos, que hoje pode ser feita em uma única vez. Então não atrapalha a vida de ninguém. Agora, e tem um outro benefício também. A pessoa que está tratada, a chance dela transmitir para uma outra pessoa é muito reduzida, né? Então, tem benefício considerando dois aspectos, para a saúde da pessoa e também em relação à questão da transmissão. Caso Borges descobriu que tinha AIDS há 24 anos. Ele é contra a atual política de tratamento adotada pelo governo brasileiro. Elas nos causam muitos efeitos colaterais, desde hepatite medicamentosa, pancreatite, vários outros efeitos colaterais como lipodistrofia, né, que a pessoa fica com o corpo totalmente deformado, e tem muita toxicidade, é uma medicação difícil de tomar, a quantidade de medicamentos são grandes também ainda, né? A quantidade de comprimidos que você tem que tomar por dia é grande, e tudo isso faz com que eu, enquanto pessoa vivendo com AIDS há 24 anos, que tem totalmente experiência com os efeitos colaterais e os prejuízos que os efeitos colaterais podem causar à saúde, eu acho que o governo tem que repensar essa medida, porque ela me parece mais uma medida para beneficiar a indústria farmacêutica do que realmente oferecer a saúde para o brasileiro que é soropositivo. Essas manifestações, elas já não são, elas são muito menos comuns com os medicamentos atuais. Então, teve uma época em que os medicamentos eram bem mais tóxicos, tinham muito mais efeitos colaterais. E essa época essa imagem ficou na cabeça de muitas pessoas, dos médicos, dos pacientes, e isso é o que causa hoje uma grande preocupação nas pessoas infectadas por conta disso, mas já não é a realidade atual. O Brasil hoje utiliza medicamentos modernos e que são bem tolerados e que as pessoas podem ter uma qualidade de vida muito boa.
Renato da Mata é um dos coordenadores do Grupo Pela Vida de Niterói, no Rio de Janeiro, uma organização não governamental formada por pessoas com HIV que luta pelo controle da doença no país. Ele apoia a decisão do governo, mas acredita que a política de combate ao HIV deve englobar uma equipe multidisciplinar de tratamento. A pessoa que tem HIV, faz tratamento, ela tem problemas neurológicos, né? Ela pode vir a desenvolver problemas neurológicos, as chances de um infarto são muito maiores, as chances de se desenvolver um câncer são muito maiores, então tem que ser um tratamento multidisciplinar. Você não pode se tratar só com infectologista, você tem que ter um neurologista, você tem que ter um psicólogo, que muitas pessoas elas não conseguem conviver com a questão de ter HIV. Por quê? O HIV ele ataca uma das coisas que o ser humano tem de mais precioso, que é a afetividade. Porque a pessoa se vê limitada, né, às suas relações afetivas. Porque muitas pessoas elas não vão se relacionar com uma pessoa soropositiva, né? E a pessoa se vê limitada. Ela não pode mais, ela não tem mais o livre-arbítrio de gostar, de amar qualquer pessoa. E a nova política do governo federal para o tratamento da AIDS prevê também a intensificação da realização de exames gratuitos. Essas medidas já foram adotadas por países como os Estados Unidos, a Bélgica e a França. E se realmente forem colocadas em prática, vão deixar os brasileiros mais próximos do controle da epidemia da doença. Agora aqui comigo no estúdio, Carla Ronchini, que é médica infectologista do Hospital Universitário da Unirio. E você pode participar com a gente pelo telefone que está aí na sua tela, 021 2273 5020 ou pelo @Canal Futura. Bem-vinda, Karina. Eu quero continuar essa conversa sobre a questão do uso da medicação. Esse novo protocolo clínico aí anunciado pelo Brasil prevê simplificar um coquetel de triterapia com medicamento 3 em 1. Né? Esse tipo de medida aí, que transforma 3 comprimidos em 1, eles podem facilitar o tratamento e também ajudar a desmistificar essa dificuldade que ainda se tem em encarar o tratamento como algo mais simples? Com certeza. Na verdade, já existe esse tratamento, né? O governo só está ampliando. E é aquela certeza de você conseguir a adesão do paciente. Porque quanto maior o número de medicamentos, mais chance tem desse paciente deixar de tomar a medicação. Então, nesse contexto de redução de comprimidos ou de tomadas por dia, facilitem muito a vida de cada indivíduo que tem necessidade de fazer uso do tratamento. Certo. Tem uma pergunta que vem de Duque de Caxias, do Edson. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal Futura, Edson. Ele coloca uma circunstância. Ele pergunta, uma pessoa infectada com um HIV, se tem uma ferida e essa ferida sangra, e outra pessoa entra em contato com esse sangue, a contaminação pode acontecer? Pode, dependendo da outra pessoa. Em que sentido? Nós temos uma pele íntegra, né? E o vírus, ele precisa penetrar. Alguma coisa tem que fazer com que ele penetre na mucosa, né? Ultrapasse essa barreira da pele. Se esse sangue cair na mucosa, dos olhos, da boca, ou se houver alguma ferida e houver essa proximidade do sangue dessa pessoa com a da outra, realmente há. É como se houvesse, no caso, uma relação sexual, um acidente pérfuro cortante, né, como nós lidamos com os profissionais da área de saúde. O que é difícil acontecer é uma agulha que já está jogada em algum lugar durante bastante tempo e a pessoa se infectar com HIV a partir dessa agulha. Ou um sangue que esteja em alguma superfície, porque ele é um vírus, por um certo lado, muito frágil, ele morre com facilidade. Então ele precisa estar num contexto de um sistema biológico para que ele possa causar realmente a infecção. Certo, tem mais pergunta. Essa vem do Rio Grande do Sul, Roberto, pergunta em que momento da doença é preciso o uso do medicamento? Bom, é a grande polêmica atual. Por que está acontecendo essa polêmica? Porque o mundo inteiro faz estudo e a cada dia que passa nós conseguimos descobrir mais as causas que o HIV causa no organismo. Então, o que nós observamos de pior, na verdade, é um processo inflamatório contínuo. Então, não é só o vírus ir destruindo o sistema imunológico, ele vai destruindo e facilitando
infecções oportunistas, né? A tuberculose, a criptococose, que leva à meningite, dentre outros, toxoplasmose. Mas, como já foi falado por outros profissionais, esse vírus está constantemente no seu organismo, atuando no seu rim, no coração, no seu cérebro. Então, ele causa diversas situações que, aparentemente, o indivíduo não percebe, mas, diante de uma situação de diagnóstico precoce, de introdução mais precoce dessa terapia, a gente consegue bons resultados. Agora, é importante a gente entender, né? Qual é a diferença entre uma pessoa que está infectada e outra que está desenvolvendo a doença? Os sintomas, quais aparecem? Então, geralmente são as infecções ou cânceres. São aquelas doenças ligadas diretamente ao sistema de defesa. Né? Por quê? Porque esse vírus ele ataca uma célula que é super importante do sistema de defesa, que é o sistema imunológico, e uma vez que ela vai diminuindo, a gente vai perdendo as defesas. Né, a defesa como um todo. E as infecções e os cânceres são realmente controlados por esse sistema, é o principal. Então, essas doenças é que costumam aparecer com uma maior, né, prevalência ou incidência, no caso, dependendo da situação, nesse contexto da doença. É por isso. Então, o indivíduo só HIV ele pode ficar de 8 a 10 anos sem manifestar nada, mas, de repente, quando ele vai descobrir, por alguma doença. Aqui no Brasil, por exemplo, nós no Rio de Janeiro, a tuberculose, né, é uma bandeira que, infelizmente, nós temos muitos casos, muitos pacientes com tuberculose são HIV positivos. Não todos, é lógico, mas uma maioria nós podemos falar. Por isso que até a tuberculose está associada ao diagnóstico do HIV, nós devemos procurar. Agora, o que eu acho de fundamental, realmente, para ser falado, é a busca do indivíduo pelo diagnóstico. Nós estamos vivendo um momento de diagnóstico tardio, os pacientes morrem nas emergências e só são diagnosticados naquele momento, em um momento que nós já não conseguimos fazer mais nada. Então, quanto mais cedo, mais chance esse indivíduo vai ter e acesso ao sistema público de saúde ou a outro particular que ele queira. Certo, obrigada, viu, pela sua presença aqui no Jornal Futura e até uma próxima oportunidade, com certeza. E você, a gente se vê daqui a pouquinho com mais Jornal Futura. Até já. No próximo bloco, você vai ver que o zoológico de Belo Horizonte, em Minas Gerais, aguarda a chegada de um novo morador, o filhote da gorila Lolô.